Neste vídeo, vamos assistir parte da entrevista realizada no programa Conversa com Bial, com a educadora, escritora e médium brasileira Dora Encontre e o biógrafo de Chico Xavier, Marcel Souto Maior. Iniciaremos o vídeo com Marcel falando como foi a sua experiência em pedir permissão ao médium e o fato de que sua mão quase pega fogo ao escrever sobre Chico Xavier. O programa também apresentou a descoberta de quase 3.000 cartas inéditas de Allan Kardec, guardadas por anos na França e no Brasil. Veja. Acho que é hora da gente incluir na conversa a voz e a autoridade do biógrafo de duas das maiores referências do kardecismo franco-brasileiro. Ele biografou Chico Xavier e biografou também Allan Kardec. O jornalista não espírita Marcel Souto Maior. Oi, Marcel. Oi, Pedro. Prazer estar com você aqui. Uma honra mesmo. Eu estou aqui, eu estava ouvindo, vocês falando e me dei conta, assim, eu estou com duas referências. Eu estou com você, que é uma referência para mim no jornalismo, estou com a Dora, que é uma referência para mim na história, no estudo, na pesquisa do espiritismo. Então, obrigado. Olha, falou nesse assunto, vocês dois são obrigatórios, né? Não tem jeito, viu? O Marcel, eu nem o conhecia pessoalmente ainda quando eu li As Vidas de Chico Xavier. Eu morava fora do Brasil e fiquei absolutamente apaixonado pelo livro e pelo trabalho jornalístico que o Marcel fez, porque nem todo jornalismo consegue o que ele conseguiu nesse livro, que, por exemplo, Drauzio Varela consegue nos livros dele, que é falar do bem, do mal, do certo e errado, sem juízo de valor, contando a história. Isso é extraordinário. Mas não é exatamente fácil, né, Marcel? Você, assim, na sua investigação, você teve alguma vez assim que alguma experiência pessoal te descadeirou, te tirou do prumo? Você não sabia explicar o que estava acontecendo? Descadeirou logo na chegada, o mundo do Chico Xavier. Porque isso foi há 25 anos, já estamos aqui há um quarto de século. E eu, menino, jovem, era repórter do Jornal do Brasil, e eu fui cheio de coragem lá, aquela coragem da ignorância, eu fui cheio de coragem para Uberaba, falando assim, eu vou chegar lá, eu vou me apresentar como um repórter do Rio de Janeiro, vou pedir autorização do Chico para escrever a biografia dele, o Chico vai ficar honradíssimo e vai me dar a bênção e eu vou começar tudo. Eu cheguei lá, um cerco se fechou em torno do Chico, amigos, parentes, todo mundo, querendo evitar a aproximação do jornalista. E aí eu descobri que o Chico tinha pavor de jornalista, porque ele já tinha sido perseguido, alvo de reportagens negativas infinitas vezes ao longo da vida. E ele já estava com mais de 80 anos. Então eu cheguei e fui barrado. E eu usei um truque, viu, Dora? E hoje eu não usaria esse truque. Eu juro que eu não usaria. Eu não usaria. E aí eu usei um truque, eu liguei para o Vivaldo, que era um filho adotivo dele, que catalogava a obra do pai, que datilografava os manuscritos e tudo. E eu liguei e falei, olha, eu sou um jornalista do Rio de Janeiro, eu estou fazendo um painel do espiritismo do Brasil, e eu queria... Você me daria um depoimento sobre o espiritismo? Aí ele daria. Aí eu entrei na casa do Chico, que era o território proibido, entrei pela porta dos fundos, para entrevistar o Vivaldo. Ele morava num anexo nos fundos. E aí, quando eu cheguei, jornalista, Pedro sabe bem, a gente às vezes faz assim, a gente começa com as perguntas mais fáceis, conquista a confiança do entrevistado e aí parte para as perguntas mais difíceis, E eu estava com a minha pautinha, gravador, caneta e tal, passei a primeira parte da entrevista mais suave. Quando eu ia conversar sobre hábitos do Chico, manias do Chico, contradições do Chico, tocou uma campainha na casa, e aí o Vivaldo falou, olha, deve ser o Chico, ele tem um interruptor do lado da cama, deve estar precisando de ajuda. E aí aconteceu, isso é um fato, eu me lembro perfeitamente, demorei anos para contar isso em público, eu tinha vergonha desse fato, e aí ele sumiu pela fresta da porta, eu me lembro bem, a minha mão que estava segurando a caneta, ela esquentou violentamente, muito, só à direita.
muito mesmo, a ponto de eu largar tudo, correr para a porta, virar maçaneta, desci umas escadas, era noite fria em Uberaba, e eu fui para o quintal e fiquei sacudindo a mão, assim, de um lado para o outro, sacudindo a mão, e aí, quando eu acabo de sacudir a mão, o Vivaldo aparece, assim, no alto da varanda, né, com uma expressão bem contrariada, e fala assim: parabéns, meu pai mandou dizer que seu livro vai ser um sucesso. E eu morri de vergonha. E eu entrei e eu falei desculpa, eu peguei meu bloquinho, eu peguei meu gravadorzinho e sumi. Então eu voltei pro hotel, era um hotel muito simples, eu era casado com uma jornalista muito cética, que era inclusive contrária a eu entrar nesse tema, era meu primeiro livro e tal. E eu me lembro que eu sentei entre duas camas de solteiro no hotel, era telefone fixo, né? E aí eu sentei e liguei para essa minha primeira mulher e falei assim: você não sabe o que aconteceu? Eu contei uma mentira e eu acho que eu fui descoberto e a minha mão começou a pegar fogo. E ela falou: Marcelo, você saiu daqui ontem completamente cético e hoje a sua mão está pegando fogo. Ela falou: larga disso, desiste desse livro, né? Então o que me deu foi um medo mesmo. A outra foi do primeiro encontro com o Chico, porque olha só isso, é também fato, é muito estranho. O Chico não ia ao centro espírita dele, o grupo espírita da prece, há quase que 8 meses, porque ele estava muito doente, com angina, com pneumonia, e os médicos recomendavam que ele ficasse em casa. E aí eu fui no dia seguinte ao grupo espírita da prece, cheguei, só tinha eu e mais umas 7 pessoas no centro, que vivia lotado, né, Dora? Vinham caravanas do Brasil, de países vizinhos, era lotado. E eu estou lá sentado, com umas poucas pessoas, de repente quem entra, muito ao quebrado mesmo, o Chico Xavier. Ele entra, ele se senta na minha frente, e ele começa a ler um livro do Kardec, ele começa a ler o livro dos Espíritos, com a voz bem baixinha, e eu começo a pensar em questões práticas, absolutamente práticas. Como me aproximar, como me apresentar e como conseguir a autorização do Chico para escrever o livro. Era nisso que eu pensava. Eu estava pensando nisso e eu começo a sentir gotas e gotas e gotas de água caindo na minha camisa. Era uma camisa branca, eu me lembro disso. E aí eu olho para o teto, era um telhado que está lá até hoje, telhas, e não estava chovendo em Uberaba, não estava nada. E eu demoro a entender o que estava acontecendo. Para minha surpresa, eram lágrimas que jorravam dos meus olhos, e não eram lágrimas comuns, porque elas não tinham emoção, e elas não tinham consciência, elas eram jorros, assim, né, de água. E eu fiquei muito também perplexo com aquilo. E aí, depois que acabou a sessão, né, eu me aproximei do Chico muito facilmente, mas ele já estava saindo e eu quis ser muito rápido. Então, como que foi a conversa? Eu falei: Chico, eu sou um jornalista lá do Rio de Janeiro, vim aqui para pedir a sua autorização para escrever a sua biografia. Aí ele olhou para mim com aquela paciência dele, né? Aí virou e deu uma resposta bem mineira. Ele falou: só Deus autoriza. E aí e agora? Aí eu dei uma resposta bem carioca. Eu falei: e Deus autoriza? E aí o Chico... Aí o Chico olhou para o alto com aquela paciência infinita, né? Deus autoriza, conversa com a minha família, conversa com os meus... Eu falo por último. O criador do espiritismo francês Hippolyte Léon Denisard Rival entrou para a história com o nome de Allan Kardec. No século XIX, ele dizia que pestes, tragédias e pandemias como esta que nós estamos atravessando são oportunidades de evolução espiritual. Agora, uma médium brasileira traz uma revelação inédita sobre a vida de Kardec. Uma grande perda na vida dele, uma perda desconhecida até agora, e que pode ter sido a trágica motivação para a sua busca por um sentido para a existência. Na primeira pessoa, em cartas recém-descobertas, Kardec fala dessa passagem crucial de sua biografia íntima. Vamos começar com a nossa convidada, a educadora, escritora e médium Dora Incontri.
Dora, em poucas palavras, o quanto você já leu e escreveu sobre Allan Kardec? Olha, eu perdi a conta, né? Porque eu estudo Kardec desde os 11 anos de idade, nasci em família espírita, mas como eu tive uma mediunidade precoce, eu comecei a estudar por mim mesma para saber lidar com a mediunidade. E li muito, li muitas vezes, por exemplo, só a Revista Espírita, que são 12 volumes, eu já li 3, 4 vezes inteiras as obras dele, li muito, pesquisei obras inéditas na França, traduzi obras inéditas dele do francês para o português, tenho mais de 40 livros publicados, alguns dos quais são sobre Kardec. Então vamos ver a que você vai recorrer para tentar me responder a pergunta que Allan Kardec faz no seu Livro dos Espíritos. Diante desse momento de pandemia, te faço essa pergunta. Com que finalidade fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Eu estou escrevendo um livro, Kardec para o século XXI, e nesse livro eu estou fazendo uma reavaliação de alguns trechos dos livros de Kardec e de outros espíritas também, que antropomorfizam um pouco Deus. Deus fere, Deus castiga. Eu acho que é uma linguagem da época que a gente tem que contextualizar. Mas, enfim, vamos dizer que Deus permite, ou que a inteligência suprema do universo permita que flagelos tais aconteçam, porque isso faz parte da lei da natureza. Mas a gente tem que enxergar tudo do ponto de vista pedagógico, como você falou no início do programa. Tudo é oportunidade de aprendizagem, de maturidade, maturação da humanidade, e nós temos ainda muito que aprender, né? Acho que estamos aprendendo pouco ainda, mas esperemos, né, que alguns, pelo menos, ou muitos, aprendam alguma coisa de solidariedade, de fraternidade, nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Vamos lá, uma pergunta para vocês dois. Por que o Espiritismo só vingou no Brasil? Aqui no Brasil, nós temos uma herança, digamos, muito forte com religiões de transe, que são as religiões indígenas, as religiões afro-brasileiras, né? E eu acho que isso é, digamos assim, um caldo cultural que permitiu que o espiritismo também criasse raiz. Eu concordo e eu acrescento também a presença do Chico. O Chico Xavier, ele realmente, né, ele se transformou num grande ídolo popular, ele foi para frente da televisão, né, então o Pinga Fogo, na Tupi, por exemplo, chamou muita atenção para o espiritismo no Brasil, e ele foi se colocando meio como um modelo, e um exemplo vivo. Eu brinco que era como se o Chico tivesse nascido com um manual de instrução. Quer dizer, o manual de instrução dele era o Livro dos Espíritos, do Kardec, o manual de instrução era o Livro dos Médiuns, então ele ficava muito, muito preocupado com os riscos, que são esses de ambição, de vaidade desmedida. Agora, isso que você respondeu, Marcel, ao mesmo tempo que populariza e engrandece a ideia do espiritismo, também pode ter responsabilidade, ter participação num equívoco que se repete muito, que se acha que mediunidade é sinônimo ou é atestado de autoridade ou superioridade moral. Dora? Não é. Mas eu também queria fazer uma outra avaliação a respeito do Chico. Eu concordo com o Marcel, que sim, a expansão do espiritismo no Brasil se deve grandemente ao trabalho do Chico, mas também o abrasileiramento do espiritismo se deve ao Chico Xavier. Ou seja, um tom mais católico, digamos assim, né? E uma perda dos aspectos filosóficos, científicos. Isso é uma coisa que vários antropólogos hoje em dia estudam, sociólogos, etc., mostrando que, sim, expandiu-se, foi importante, né, inclusive porque o Chico Xavier é um líder popular, né? Ele não é um intelectual, né? Então ele teve essa fala com o povo, mas, por outro lado, também o espiritismo hoje que nós temos no Brasil não é o que o Kardec tinha na França do século XIX, né?
E isso, então, nós estamos falando de um espiritismo brasileiro. E entre essas características do espiritismo brasileira está a idolatria dos médiuns, né? O que é muito negativo, porque o Kardec passava todos os médiuns pelo crivo da crítica, da análise, da racionalidade, né? Porque o fenômeno mediúnico é muito delicado, é muito cheio de nuances, e é preciso ser sempre controlado, analisado, olhado, e Kardec tinha esse cuidado, tanto que ele jamais revelava o nome dos médiuns que trabalhavam com ele, né? O que nos leva necessariamente à terrível história de João Teixeira de Faria, que se deu o nome de Deus, o médium João de Deus. Abalou esse escândalo todo de conhecer a vida dele, abala de alguma maneira o espiritismo brasileiro? Olha, para mim não, porque o espiritismo se bem entendido, é uma garantia contra esses abusos, né? Ou seja, se a mediunidade for praticada, entendida, avaliada, analisada com os métodos de Kardec, não há esse perigo desse abuso. Mas é preciso dizer que João de Deus, felizmente, pelo menos, não se dizia espírita. Não que não haja médiuns que se dizem espíritas e que também cometem abusos, também, né? A gente tem que dizer. Mas pelo menos o João de Deus, que foi essa aberração absoluta, ele não se dizia espírita e as suas práticas estavam bem distantes de qualquer modelo kardecista, né? O Kardec dizia isso. Sempre que você mistura mediunidade, que seria um dom que não é seu, mas que é de outra dimensão, com interesse material, com ganho material, você entra num... Isso é perigo, isso assim é perigo. A pessoa, o leigo, que vai a um lugar desses, que diz que não cobra, mas que entra num grande sistema de venda de tudo, a primeira coisa que essa pessoa, mesmo em desespero, e há pessoas em desespero, essa pessoa tem que fazer é respirar fundo e tomar coragem para desconfiar. Porque exige também coragem você desconfiar quando você está em desespero. Então, o meu conselho às pessoas que entram nesse universo, no campo da cura, isso custa quanto? Isso custa cuidado. No campo da psicografia, o que consta naquela mensagem que o médium não poderia saber de maneira nenhuma? Então, siga a informação. Se não houver nenhuma maneira de aquela informação ter chegado ao médium, essa informação se aproxima de ser uma evidência. E aí você consegue, né, Dora? Você consegue entrar num terreno mais seguro. Se o médium se deixa adorar. O João de Deus tem cenas de mulheres se ajoelhando diante dele, tem fotografias dele na parede. Quer dizer, essa idolatria, que é absolutamente patológica, né, ela já demonstra um cenário de abuso, né? Então, esse é outro critério. Eu não estou querendo, longe de mim, querer defender o João Teixeira de Farias, mas tentando compreendê-lo. Eu imagino que o sujeito, quando percebe que tem dons que, em princípio, ele não controla, mas que são desígnios que ele tem que cumprir, é muito fácil pirar, né? Não deve ser fácil o sujeito se dar conta de que ele tem esses dons mediúnicos. Para você, esse processo, Dora, você falou que começou bem novinha. Não foi houve sofrimento nesse processo? Ah, sempre. A mediunidade tem sempre um sofrimento, sempre. Porque você tem que aprender a lidar com ela, né? Porque senão você começa a captar muita coisa que pode te perturbar. Então, e eu digo, por exemplo, hoje em dia nós temos outros instrumentais que são necessários. Eu já acho que qualquer pessoa, qualquer ser humano tem que fazer terapia. E os médiuns também, para se autoconhecerem e saber o que é dele próprio, o que é que vem do seu inconsciente, das suas questões, e o que é do mundo espiritual. Isso é muito importante, um autoconhecimento. Antigamente não tinha nada disso, né? Então as pessoas entravam muito desavisadas na mediunidade. Eu acho muito interessante, essa pergunta é bem importante, porque, por exemplo, a mediunidade, quando ela aparece, eu vejo, né, nos médiuns que eu conheço, ela às vezes perturba e ela às vezes assusta também.
O Chico, ele entendeu de verdade o que acontecia com ele quando ele abriu pela primeira vez o Livro dos Espíritos, do Kardec. Eu tenho vários amigos céticos, né? Vários amigos jornalistas. E eu conto para eles, de vez em quando um deles se aproxima e pergunta: mas você acha mesmo que o Chico ele via coisa? Aquelas mensagens, elas eram psicografadas mesmo? E aí eu conto para eles uma história que eu vi, que eu estava do lado do Chico, e aí entrou uma senhorinha muito, muito alquebrada no centro dele. E aí, quando ela se aproximou dele, ele também bem velhinho, aí ele olha para ela e fala assim: desculpe perguntar, mas a senhora está viva ou está morta? E aí ela falou: viva, Chico. E ela falou: viva, Chico. E aí ele: graças a Deus. Eu vi isso acontecer, né? Olha, dê o nome que você quiser. A Dora acaba de dizer que psicanálise pode até entrar no meio do nosso sarapatel aí, que não é necessariamente, não são coisas que se excluam. E tem a poesia, tem os artistas que frequentam lugares que a gente não frequenta, vão e voltam. Marcel, você gosta desse verso do Pessoa: homem cadáver adiado que procria. O que você gosta da palavra cadáver, usada assim, desse jeito, desabusada, na verdade? Ou porque procria? Na verdade, o poema vem da loucura, né? Ele fala: ficou meu ser o que houve, não o que há, minha loucura. Outros que me atomem com o que nela ia. Sem a loucura, que é o homem mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Olha, eu li esse verso, eu acho que eu devia ter uns 15 anos, quer dizer, nem na faculdade eu estava, eu nunca esqueci. Porque, na verdade, eu acho que o que me move é um terror da morte, sabe um inconformismo com a ideia de que todos nós nascemos condenados à morte, em plena contagem regressiva, rumo ao fim, inexorável e definitivo, e a crueldade maior: ninguém sabe quem vai antes. Então, isso, para mim, desde criança, era assustador. Então, quando eu vou atrás desse enigma Chico Xavier, eu acho que eu fui atrás também de tentar entender ou descobrir se existe mais do que essa matéria além da vida. Então, esse medo... Eu não vou perguntar a que conclusão você chegou. É segredo, é segredo. Marcel, logo no início, quando você começou a sua participação, você falou essa palavra que, na verdade, é um sinônimo da palavra amor: caridade. Essa é a prática do espírita? O efeito que o espiritismo provocou em mim é uma responsabilidade muito maior com o nosso tempo aqui e agora, com a passagem do tempo. É como se a gente não está aqui a passeio. A gente está aqui para, se possível, deixar algum legado. Algum legado. Não precisa ser um imenso legado, mas que a gente contribua para que, ao sair daqui, a gente deixe alguma coisa melhor atrás da gente. Marcel, a Dora, além de escritora, estudiosa, ela é poeta. Ela é poeta e eu vou terminar o programa lendo um poema chamado Ciclos, de Dora Encontre. Ótimo. O tempo morre e renasce o tempo inteiro. Refaz-se o ano em janeiro, propondo a novidade de um roteiro. Da vida, o tempo extrai a morte. Da morte, o tempo gera vida. Alterna-se o tempo em toda sorte de chegada e de ida, de vinda e partida. O tempo é mestre dos destinos, com ele somos sempre peregrinos, carregando amores e saudade em busca de uma eternidade. Ai, que lindo, Dora! Lindo, lindo. Muito lindo o seu poema. Lindo, lindo. Eu adoro a palavra-chave: em busca de uma eternidade. Não é em busca da eternidade, em busca de uma eternidade. Isso é genial.